o seu plano estabelecido, e Ele vai realizá-lo independente de nós. Contudo, a palavra de Deus também é muito clara em dizer que Ele quer que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Ele quer que todos tenham a oportunidade. E então aquilo que nós pudermos fazer, nós temos que fazer, porque essa é a orientação clara de Deus. Queridos, talvez você esteja se perguntando, mas como? Como nós podemos fazer algo? E você percebeu aqui que eu citei algo, né? Não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical. Isso me preocupa. Não estamos preparados. Obviamente, tudo isso daqui, queridos, remete ao assunto do nosso relacionamento com Deus. A questão toda, ela está focalizada, ela está justamente voltada para a questão do nosso relacionamento com Deus. Aqueles que estão estudando a lição da escola sabatina diariamente estão percebendo esse tão importante assunto para este momento da nossa história, quando a nossa igreja deve experimentar esse reavivamento espiritual e deve compreender a necessidade, a importância de termos uma reforma espiritual em nossa vida, para então estarmos devidamente preparados para aquilo que Deus está nos chamando a realizar. Não sei quantos já sabem disso, mas esse assunto de lei dominical é algo que também tem se desenvolvido sorrateiramente, e já em alguns lugares, de forma declarada. Nesse momento nós temos 3 províncias na Argentina que já declararam, que já instituíram, já tem um decreto dominical, já tem uma orientação através das suas legislações a respeito do dia do domingo. Eu lhe perguntaria, o que mais você espera para que então nos coloquemos em ação, para fazer aquilo que como igreja precisamos fazer? Queridos, eu não estou compartilhando isso como uma notícia sensacionalista ou como sendo um alarmista, mas a minha preocupação de fato é, enquanto igreja, o que nós estamos fazendo enquanto temos oportunidade. E digo isso porque percebo muitas vezes uma tendência em nosso meio a de sermos consumidores espirituais. Eu diria mais, consumidores exigentes. Quem sabe hoje a nossa vida religiosa, a nossa vida espiritual, ela está se limitando a esse local. Só na igreja. E aqui nos achegamos esperando algum bom programa, porque queremos nos sentir bem. E então saímos para viver a vida do nosso jeito, do jeito que a gente bem entende, tomando as decisões baseadas não nos princípios da palavra de Deus, mas sim nos nossos desejos. Então, o que está significando para você esse momento aqui? Quem sabe hoje alguns estão olhando a igreja como se fosse um remédio. Está sentindo alguma coisa desconfortável na igreja, como se fosse um remédio para tomar alguma pílula e então para poder se sentir melhor. Só que ao sairmos daqui, não temos uma vida de relacionamento com Deus. E por não termos uma vida de relacionamento com Deus, obviamente eu estou falando aqui de pessoas que não estudam a sua Bíblia e não têm uma experiência mais profunda de oração, de relacionamento íntimo com Deus através da oração. Isso significa que ali existe uma vida que está sendo vivida simplesmente baseada nos seus desejos, ideias, filosofias que você vai desenvolvendo pela vivência, e não porque você tem usado um momento precioso para aprender mais da palavra de Deus e estabelecer sua vida sobre a rocha,
Quem sabe nossa vida está sendo estabelecida exatamente sobre a areia. Em algum momento a casa cai. Queridos, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela tem algumas orientações muito importantes em relação ao papel da igreja. Quanto a mim e a você, enquanto cristãos, por bondade, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Você vai abri-la no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura aqui, extrair objetivas lições daquilo que nós temos como compromisso. Percebam o que eu disse, nós temos como compromisso. Minha oração nesse momento é que o Espírito de Deus tenha livre acesso agora a cada coração, para que essas lições que nós vamos extrair do texto bíblico, elas sejam aplicadas em nossa vida, e que não sejam simplesmente algumas ideias que são interessantes, que são boas, mas simples teorias. Não, isso aqui é algo muito prático, muito real. Porém, para que isso tenha sentido, deve ser vivido por mim e por você. Nós não podemos cair nesse engano de achar que nós não precisamos fazer alguma coisa. Inclusive, essa indiferença custou muito caro para um teólogo alemão, Niemöller. Não sei se falei bem certinho o nome dele, mas é por aí. Ele foi preso pelos nazistas. E notem o que ele disse: quando os nazistas prenderam os comunistas, eu não fiz nada, eu não era comunista. Quando os nazistas prenderam os judeus, eu não fiz nada, eu não era judeu. Quando os nazistas prenderam os ciganos, também não fiz nada, eu não era cigano. Mas quando os nazistas vieram novamente e me prenderam, ninguém disse nada. Por quê? Todos os que deveriam ter feito ou dito alguma coisa já estavam presos. Precisaríamos pensar um pouquinho nisso. Vamos para o texto bíblico? Você já encontrou a primeira carta de Pedro, já está no capítulo 2, certo? Então agora vá comigo para o verso 11. Vou fazer aqui uma leitura. Percebam que a própria leitura já vai trazer aqui algumas coisas em nossa mente. E eu vou pontuar somente algumas coisas. Amados, verso 11, tá? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem o Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus,
alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por ter cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Queridos, esse é o texto que eu gostaria que você pudesse inclusive até marcá-lo, para que você fizesse uma releitura dele. Mas aqui existem algumas coisas muito importantes que eu gostaria de destacar para você nessa manhã. Vocês perceberam aqui que logo ele começa dizendo para mim e para você que a nossa pátria, ela está onde? Ela está no céu. Por quê? Ele está dizendo isso porque ele diz para mim e para você que nesse mundo aqui nós somos o quê? Peregrinos, forasteiros, estamos de passagem, seguindo a nossa pátria celestial. Mas nós não devemos nos esquecer que nós ainda estamos nesse mundo e que nós temos responsabilidades para com esse lugar onde nós estamos. Jesus já orou por nós, porque ele sabia que nesse mundo nós teríamos aflições, teríamos lutas e dificuldades, mas Jesus já orou por nós. Mas ele nos lembra que ao estarmos nesse mundo, nós necessitamos estar focados. Por isso ele diz que nós devemos cuidar sim da nossa vida espiritual, para que nada interfira a nossa comunhão com Deus, e para que nada também possa desvirtuar o seu evangelho puro. E por isso ele toca na questão do nosso comportamento diante de quem? Dos pagãos, daqueles que rejeitam a Deus, que não o aceitam como Senhor e Salvador. Mas eu e você, ao vivermos nesse mundo, entre essas pessoas, aqui a palavra de Deus, ela está pedindo de mim, ela está pedindo de você uma atitude, quando então nos diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Queridos, exatamente isso. As pessoas até podem nos acusar, mas como disse o texto bíblico, que a acusação delas não tenha nada de verdade, que as acusações delas não tenham nenhum fundamento, mas tudo que elas observarem em nós, no dia que Deus, através do Espírito Santo, visitar essa pessoa, intervir no coração dessa pessoa, ela então possa se lembrar da minha e da sua vida, e então reconheça que tudo aquilo que somos, que tudo aquilo que vivemos, de fato, é uma luz que vem do céu, também para ela. Queridos, isso aqui é uma reflexão pessoal. Será que a minha vida hoje, ela deixa bem claro para todos que estão ao meu redor, a respeito do meu compromisso com os valores eternos, os valores espirituais? Será que a minha vida hoje faz com que as pessoas glorifiquem o nome de Deus porque o reconhecem presente em meu coração, nas minhas atitudes? Sabe, me preocupo muito com
possíveis preconceitos que nós manifestamos em relação aos outros. Muitas vezes eu vejo pessoas que se movimentam na sociedade querendo respeito, querendo que os seus direitos sejam observados e garantidos, querem ser reconhecidos onde elas estão, porém, em contrapartida, você vê pessoas que não se preocupam em respeitar aqueles que têm um pensamento diferente da gente. Aqueles que se posicionam muitas vezes dentro de um contexto, dentro de um ambiente, de uma forma tal, onde o orgulho fica nítido, né? Na fala, no olhar, na postura. Sabe, queremos ser reconhecidos como adventistas e queremos que as pessoas tenham respeito pelo fato de termos essa fé. Mas eu me preocupo, por exemplo, quando alguém recebe na sua porta, ou recebe lá no seu portão. Estou até me baseando aqui num fato que alguém me trouxe, né? Dizendo para mim, esses dias chegou lá 2 cidadãos lá no portão da minha casa, dizendo ser de uma denominação religiosa, e então eu fui lá, comecei a conversar com eles, comecei a mostrar assim, sabe, pastor, as coisas da Bíblia e tal. Nossa, acabei com eles. Eles saíram assim, né, murchinho. Estou usando até algumas expressões, e a forma acalorada que ele veio me comunicar o grande feito que ele entendeu que fez, né, que realizou, ao tratar aquelas 2 pessoas dessa forma. Ou seja, e se ele estivesse no outro lugar? No lugar daquela pessoa? Será que ele gostaria de ser tratado assim? Com toda certeza, ele não gostaria, ele nem queria que aquilo ocorresse. Ou até, quem sabe, para evitar, por isso nem vai, né? Fazer ou estabelecer algum contato dessa forma, para não ser rejeitado. Todos nós temos esse medo, né? De sermos rejeitados, de sermos, quem sabe, humilhados. Mas aí é que está a grande questão. Às vezes nós agimos assim, nós diminuímos as pessoas. Eu tenho que abrir o coração para vocês, eu fico triste quando alguém se posiciona assim, a nosso respeito, enquanto igreja, dizendo: vocês acham que só vocês, né, que vão para o céu, né? Não é desagradável ouvir isso? Como um povo exclusivista, fechado, como se nós não nos importássemos com o bem-estar da nossa sociedade, da nossa comunidade, das pessoas que se relacionam com a gente. Queridos, isso aqui é algo para a gente pensar. E outro, a gente precisa valorizar muito essa liberdade que a gente tem, porque outras pessoas no passado já sofreram muito, inclusive privações, e sofreram fisicamente. Alguns inclusive entregaram a sua própria vida para que nós tivéssemos liberdade. Nós temos que olhar para o passado, olhar para a história e valorizar tais feitos, tais ações, para garantir hoje essa liberdade que a gente tem. E por isso eu estou destacando uma situação aqui que infelizmente vai manchando, vai causando uma nódoa, vai deixando uma nódoa no coração das pessoas, da intolerância que nós manifestamos, enquanto nós saímos por aí querendo que os outros manifestem intolerância, olhem para os nossos direitos e nos ajudem para vivermos nessa sociedade, sobrevivermos nela. Um outro fato, só para você perceber, alguns casos práticos mesmo, de alguém, como diz aqui, nós lemos isso, né? Viva e desfrute dessa liberdade, viva como uma pessoa livre, né? Não foi isso que lemos aqui? Porém, não use mal essa liberdade, né? Não faça ou arrume uma desculpa para fazer o mal, para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que
desvirtua. Um exemplo prático. Uma outra pessoa veio também me relatar, né? Pastor, olha, eu lá no meu trabalho fui conversar com o meu chefe a respeito do sábado, né? E aí, conversando com ele e tal, eu falei para ele que eu gostaria de ter o sábado livre, porque eu me tornei adventista, tal, guardo o sábado, foi explicando. Aí então o patrão dele disse para ele: olha, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de alguém mesmo para vir aos domingos, para ocupar aqui esse lugar e tal. Aí colocou essa proposta para ele, né? No domingo, então ser o dia para que ele viesse, realizasse o trabalho, compensasse o sábado. E de repente ele: então, pastor, eu falei para ele: mas domingo é o seguinte, é o dia que eu tenho para ficar com a minha família, né? Porque como eu guardo o sábado, então é o dia assim que eu também faço algumas coisas que eu não faço no sábado, né? Senão eu não tenho tempo para fazer. Eu, obviamente, entendi aí ainda uma certa ingenuidade, uma falta de compreensão, né? De como são as coisas. Então a gente conversou um pouquinho com ele. Mas percebam, às vezes, queridos, nós temos esse tipo de situação. De fato, às vezes não entendemos bem qual é o espírito da coisa, né? E temos algumas posturas que dificultam a compreensão dos outros. E aí, qual que é a minha preocupação? Alguns entenderem que nós queremos privilégios a mais. Nós não estamos em busca disso. Um estudante conversou com a direção da escola, e a direção da escola aceitou a proposta e lhe deu a sexta-feira, né, à noite, caso sábado, livre, né? Nossa, então você não vem na sexta-feira à noite e tal. Então a gente vai te dar algumas atividades e você faz elas em casa, no momento que depois você traz, né? Para compensar essa sua ausência na sexta-feira à noite. Ok? Que bom, né? Só que aí, passou-se um tempo, a direção da escola pediu para que o pastor da igreja fosse localizado e ela queria conversar com o pastor da igreja. O pastor da igreja recebeu aquela notícia, ele ficou assim, ele me ligou, né? Pastor, a diretora, ela está me chamando, você acha que eu devo? Eu falei: vai, ela está te chamando, né? Ele foi, quando chegou lá, e ela então disse para ele: pastor, é o seguinte, tem um jovem aí que é da sua igreja, ele disse que é da sua igreja, ele veio aqui, conversou com a gente, explicou a respeito aí do sábado, e nós concedemos para ele esse dia, demos atividades acadêmicas para ele realizar. Mas pastor, é o seguinte, a gente está encontrando uma dificuldade aqui. É que sexta-feira à noite ele tem vindo até aqui o portão da escola, e ele tem participado de algumas algazarras, de algumas situações aí que causam desconforto para a escola. A gente já teve até que chamar a polícia outro dia, algumas coisas meio desagradáveis acontecendo. Vocês perceberam o tamanho da dificuldade que surge? Isso geralmente afeta aqueles que querem fazer tudo, né? De uma forma conscienciosa, correta e tal. Queridos, eu creio que aquilo que nós precisamos fazer, eu creio que vocês já conseguiram perceber qual é o nosso papel diante disso tudo. O texto é bem claro: uma vida exemplar. Se alguém tiver que acusar, queridos, que não seja algo verdadeiro, mas tenha que se basear em alguma mentira, porque obviamente, elas não vão ter razão. Aqui o texto deixou bem claro: se você tiver que sofrer por causa disso, tenha inclusive isso como um alto privilégio, porque você está seguindo o exemplo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também sofreu por injustiças, por acusações falsas, porque Pedro disse aqui: sofrer porque você está fazendo algo errado é até justo, né?
que está fazendo algo errado. Sofrer porque você está fazendo o que é certo, um alto privilégio, porque estamos nos assemelhando a Jesus Cristo. E Pedro deixou claro, nós também fomos chamados para isso. Mas aí, queridos, é que está a grande questão. Esse sofrer, eu gostaria que vocês entendessem que Deus tem os seus propósitos aí. Propósitos desconhecidos para nós. Como eu citei do pastor que está preso lá em Togo. Mas eu conheço pessoas, conheço jovens. Um jovem eu vou destacar. Puxa, que exemplo, que história linda. Um curso de 4 anos. Ele levou 7 anos para realizar. Foi lá, em meio a dificuldades, fez suas petições, nunca foi atendido, mas não desanimou, não desistiu. Depois de 7 sofridos anos, ele conseguiu se formar. No dia da sua formatura, ele foi surpreendido, quando os professores resolveram fazer uma homenagem para ele, e deram uma placa de homenagem, em reconhecimento à sua dedicação, à sua perseverança, pelo fato de não abrir mão dos seus princípios e continuar firme na busca de um ideal. Publicamente, no dia da sua formatura, ele recebeu essa placa, homenageando a sua pessoa por tal feito. Me digam, isso não tem um alto valor? E inclusive ele garante, pastor, eu posso garantir que eu acho que eu aprendi muito mais do que meus colegas de turma, porque tantas coisas que eu tive que fazer para cumprir os requisitos acadêmicos, não foi fácil, mas valeu a pena. É triste ver quando alguns desanimam, abandonam. Queridos, infelizmente às vezes alguns olham para o alto e dizem, acho que Deus me esqueceu, porque olha só o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo, olha a injustiça, olha a humilhação. Queridos, lembre-se do que a palavra de Deus está dizendo aqui, isso é um alto privilégio. E não desanimem, nós temos tantos exemplos bíblicos, daqueles que perseveraram, e Deus os honrou, e assim vai ser. Meus amigos, Deus, Ele quer contar comigo e com você. Não só individualmente, como nesses casos que eu citei, mas enquanto igreja. Deus também quer contar com a sua igreja, para que a liberdade ela seja promovida, ela seja recado. Vocês me avisaram que era assim que vocês funcionam. Ok. Queridos, só um último fato para a gente se despedir. Quando eu estou falando de igreja, quero dizer uma coisa para vocês. As ações da igreja, quando elas são relevantes dentro da sociedade, dentro da comunidade, ela desperta simpatia, ela desperta respeito. Portanto, quando assim é, se algum caso relacionado à nossa igreja estiver em discussão no poder público, se existe uma referência, se existe uma imagem muito clara e definida de quem é a igreja adventista, pode ter certeza que a tendência é então sermos atendidos em nossas petições. Um exemplo para você, para que nós possamos concluir aqui nossas considerações. Na cidade de Cruzeiro, nós detectamos um problema muito sério, que foi inclusive veiculado através da mídia, o problema da dengue. Inclusive eu costumo brincar, né? Dengue e liberdade religiosa, tudo a ver.
Não sei se você já conseguiu fazer a tal conexão, mas a questão foi a seguinte: eu fui até a cidade, nós detectamos esse problema, e então nós pensamos, o que a igreja pode fazer por isso, por conta disso? Sendo que então nós tínhamos a notícia de que 30 mil pessoas já tinham sido afetadas. Nós não podíamos nos calar diante de uma situação tão calamitosa. Tínhamos que fazer alguma coisa. Como a igreja podia